Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando. Peguei minha canetinha aqui, ó, sintaxe. Repare um detalhe, sintaxe é o estudo dos termos que compõem uma oração. Você já sabe, oração é toda a unidade lógica, repare, de sentido, que está ligada à unidade a pelo menos um verbo, tá? Então eu tenho de ter um verbo na jogada para ter uma oração. Tudo bem. Essa tal oração, ela possui termos, por exemplo, os essenciais. São dois. Você vai trabalhar comigo agora. Quais são os termos essenciais? Essenciais são, olhe para a mão do seu amigo, ó, obrigatórios de uma oração. É o tal do sujeito, ó, sujeito e o tal do predicado. Então, tanto sujeito quanto predicado são chamados de termos essenciais de uma oração, ainda que venhamos a ver que existam orações que não possuam o tal sujeito. Mas, ó, entenda, isso é uma especificidade, é uma exceção, isso não é a regra. Primeiro, vamos nos prender à regra, depois vamos nos prender às especificidades. Legal. Sujeito. O que é o sujeito? Sujeito é o termo acerca do qual se faz uma declaração. Então, o sujeito, por exemplo, em elas saíram cedo. Antes de eu explicar melhor, eu quero que você coloque no papel o seguinte. Existem duas perguntas que você pode fazer para achar o sujeito da oração. Alexandre, mas não vai dar, ó, vai dar certo sempre, vai dar errado não? Não. Até pode dar errado no início, quando a gente está iniciando, é natural que a gente cometa erros. Isso é normal. Mas você, se fizer estas perguntas, menos chance haverá de errar. Então, repare, para eu achar o sujeito da oração, basta fazer a pergunta ao verbo. Não entendi. É mole. Você pega uma oração qualquer. Elas saíram cedo. Aí você faz a pergunta ao verbo. Quem foi? Ó, quem mais o verbo. Quem foi que saiu cedo? Quem? Resposta, ó, sujeito. Quem saiu cedo? Foram elas. Então, elas aqui, vou botar em pretinho, elas, isso vai ser o tal do sujeito. Repare que não há qualquer dificuldade nisso. Alexandre, dê-me outro exemplo. Um exemplo qualquer, quer ver? O carro foi furtado. Muito difícil no nosso Brasil. O carro foi furtado. Faça a perguntinha, repare. O que foi furtado? O que foi furtado? O carro. A resposta ao carro é o sujeito da oração. Não há nada demais nisso. Pode ficar tranquilo que aqui poucas dúvidas haverá. Legal. Aí eu tenho de continuar. Vem comigo. Importante demais. Para várias análises que faremos ainda no futuro, tudo bem? É descobrir o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é sempre a palavra mais importante. Vou melhorar. Vou pegar o azulzinho aqui. É um substantivo, concentre agora, substantivo ou um termo equivalente, tá? Porque pronome, ele pode ter o papel substantivo, por isso que ele é chamado de equivalente. Quando eu falo assim, ó, João saiu, faça a pergunta, quem saiu? João. João é o sujeito. Mas em vez de botar João, eu posso colocar ele. Ele saiu. Faça a pergunta, quem saiu? Ele. Então ele, repare, ele é o sujeito. Alexandre, mas ele não é substantivo? Sim,
é um pronome reto substantivo. É um pronome cujo papel é substantivo. Por isso que a gente fala equivalente, ok? Então tá. O núcleo do sujeito é um substantivo ou um equivalente que vai ser a essência, vai ser o sumo, vai ser o mote daquela frase, é a parte mais importante. Um detalhe que não pode passar despercebido. Repare, o núcleo do sujeito não pode ser, veja, repare, antecedido de preposição. Alexandre, vou chegar perto de você. Alexandre, isso vai valer sempre? É lógico que não. Lógico, meu aluno. Haverá especificidade sempre. A ciência é humana. Então, existe uma situação mais ou menos assim. Quer ver? Tu não verás ao hábil negro separar a grossa areia do pesado esmeril. Quem disse isso? Castro Alves, autor brilhante brasileiro. Abolicionista. Tu não verás ao hábil negro, o escravo, separar a grossa areia do pesado esmeril. Repare que quem vai separar é ao hábil negro. Então, ao hábil negro é o sujeito de separar. Ih, Alexandre, mas esse ao aí não é a junção da preposição mais o artigo? É. Então, Castro Alves, ele preposicionou o sujeito? Preposicionou. Mas Castro Alves, repare, é Castro Alves. Ele tem uma licença poética. Então, isso vai acontecer. Só não vai acontecer na sua prova. Existe uma situação também ímpar ligada a orações reduzidas de infinitivo. Por exemplo, está na hora de a onça beber água. Repare que quem vai beber água é a onça. E antes da onça tem o de. Isso iria contrariar a teoria. Mas isso, repito, é uma especificidade, não é a regra. Então não fique preocupado com a exceção, não fique preocupado com as exceçõezinhas, e sim com a regra. A regra é: o núcleo do sujeito é um substantivo ou um equivalente não antecedido de preposição. Então repare, no exemplo bobo, Maria falou a verdade, façamos aquela pergunta. Quem falou a verdade? Maria. Então aqui, ó, está o sujeito. E como só aparece Maria na parada, é lógico que aqui está o núcleo deste sujeito. Mas num exemplo como o de baixo, a maioria dos alunos saiu. A pergunta tem de ser feita. Façamos juntos. Quem saiu? Quem saiu, repare, a maioria dos alunos. Outra pergunta que lhe faço. Quem é o núcleo? É maioria ou alunos? Já lhe adianto que tanto maioria quanto alunos são substantivos. Pensou? Legal, gostei. Eu ouvi daqui, você falou que o núcleo é maioria. E eu entendi o porquê. Por quê? Porque alunos, repare, está o substantivo antecedido de preposição. Veja que 2 é a contração de de, ó, de mais os. Então não há dúvida de que o núcleo deste sujeito só pode ser maioria. Não pode ser alunos, por quê? Porque o núcleo do sujeito não vai ser antecedido de preposição, salvo exceção. Ok? Coloque isso no papel para mim, por favor, hein? Isso é importante. Aí, vamos continuar nossa história. Repare, continue olhando para o seu tio. Esse tal sujeito, ele pode ser classificado como sujeito simples, repare agora, sujeito composto,
sujeito desinencial, oculto, elíptico, subentendido, escondidinho, como você queira, sujeito indeterminado e o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, pelos quais vamos passar. Não é nada demais. O primeiro, sujeito simples. Sujeito simples, vou beber aqui um golinho de água para levantar o moral, repare. Sujeito simples é aquele que só possui um núcleo. Se só possui um núcleo, é um sujeito simples. Exemplo, João saiu. Façamos aquela pergunta, quem saiu? Quem saiu? João. Então, João é o sujeito. Repare que além de ser o sujeito, ele é o núcleo do sujeito. Se aqui o sujeito é formado por apenas um núcleo, esse sujeito é classificado como sujeito simples. Vamos chamá-lo de SS, sujeito simples. Repare, michuruca, hein, meu aluno? Não vai acender vela para defunto barato. Agora, sujeito composto. O sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos, mais de um núcleo. Então, façamos a pergunta de novo. Quem foi que saiu? Quem saiu? João e Maria. Repare que agora eu tenho aqui, ó, dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, esse sujeito não é mais simples. Esse sujeito, ele é, ó, sujeito composto. Nós vamos chamar o sujeito composto de SC. Uma especificidade é a seguinte, que eu vou colocar aqui, ó, para você enxergar comigo. Estou enquadrado aqui direitinho, ó? Vou colocar um exemplo aqui. Quando eu faço mais ou menos assim, ó, fomos ao encontro. Ok, fomos ao encontro. Veja, meu aluno, que quando eu faço aquela perguntinha, quem é que foi ao encontro? É lógico que você vai me responder o quê? Nós. Nós fomos. Mas veja que aqui o pronome reto nós, ele não está explícito, ele não está escrito, ele não está presente aos olhos. Ele aqui está sendo marcado pela desinência do verbo, pela desinência verbal. Então aqui nós temos o tal do sujeito oculto, também chamado de desinencial, também chamado de elíptico, de subentendido. Aí você vai escolher. Normalmente a nomenclatura chama de desinencial ou oculto, ok? Então o oculto é aquele que não apresenta de forma explícita o núcleo desse sujeito. Beleza. Então agora, deixe-me ver o tempo de que disponho, agora vamos ao momento chave. O momento chave é aquele perigoso. Perigoso por quê? Porque é quando normalmente aparecem as dúvidas. Veja. Sujeito simples, michuruca. Composto, fraquinho. Sujeito oculto, não pega nem desavisado. Sujeito indeterminado, vai dar rolo. Pode ficar tranquilo, vai dar rolo. Para não dar rolo, você tem que tentar entender o seguinte. Repare, existem duas maneiras de eu indeterminar o sujeito de uma oração. Quais são? Jogar o verbo, né, o verbo da oração, na terceira pessoa do plural. Não nos esqueçamos de que terceira pessoa do plural é esta, eles, elas. Você tem de jogar o verbo na terceira pessoa do plural e não dar um agente aparente para a ação verbal. Alexandre, não entendi. Vou melhorar. Repare num bate-papo entre mim e você, eu falo assim, ó, pô, rapaz, eu estava caminhando, neste momento, acredite, eu estou em São Paulo. Aí,
Você pode estar neste momento no Acre, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Nova York, mas eu, neste momento, estou em São Paulo. Aí eu batendo um papo com você por telefone, eu falei assim, rapaz, eu estava vindo caminhando aqui na direção do Alfa, né? Do Alfacom. Aí passei por uma rua no bairro da Liberdade e vi que roubaram a carteira de uma senhora. Pô, cara, a senhora devia ter quase uns 100 anos. Repare, roubaram a carteira dela. Aí continua o papo, né? Pô, é brincadeira, ninguém não tá aliviando nem uma senhora de 100 anos. Aí a gente continua o papo, você fala, pô, é um absurdo e vamos que vamos. Entenda que quando eu falei roubaram a carteira dela, eu em momento algum apresentei quem foi o agente da ação verbal de roubar. Roubaram. Pode ter sido um, podem ser 2, 3 mil. Eu não sei. Eu sei que roubaram. Então, no momento em que você coloque o verbo na terceira pessoa do plural e dentro do contexto você não apresenta o agente para a ação verbal, o sujeito desta oração vai ser indeterminado. Isso é perigoso, hein? Cuidado que o contexto pode mudar essa história. Então vamos lá. Então vou escrever aqui. Se eu perguntasse a você, falaram, bate-papo de novo, você não foi ao trabalho ontem, né? A gente trabalha junto. Aí eu chego para você, estava lá no refeitório, a galera na hora do almoço comendo, nego sentando a mamona em você. Pá, 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 pá. E eu só ouvindo. Falei nada. Aí no outro dia você chega. Aí eu olho para você e falo assim, rapaz, você não veio ontem, né? Não veio ontem. Pô, falaram mal pra caramba de você. Aí você, quem foi que falou, Alexandre? Eu falo, não sei, irmão. Todo mundo lá falando, falaram. Então repare que no momento que eu falo assim, falaram mal de você, mais uma vez, eu não estou deixando explícito aquele que falou. Então, se eu não explicitei, não há dúvida que o sujeito desta oração é um sujeito, repare, indeterminado. Ok? Então, a primeira maneira para eu indeterminar o sujeito de uma oração é jogar o verbo na terceira pessoa do plural e não dar um sujeito aparente para essa ação verbal. Beleza, vamos treinar isso quando chegarmos aos exercícios. Além desta maneira, existe esta aqui, por meio do pronome ser, que é o chamado indeterminador do sujeito. Alexandre, como é que eu vou saber se o pronome ser, concentre agora, ele vai ser o indeterminador do sujeito de uma oração? Como? Você vai ter de trabalhar algo que no início é meio difícil, mas que com o tempo cada vez está mais fácil. E você vai ter calma. Por quê? Porque durante os próximos blocos eu vou incentivar você a treinar isso. Neste momento, você vai olhar apenas. Depois você vai participar, tá? Então, segura. Repare que o verbo chegar é aquele verbo que não precisa de um complemento verbal. Quando eu falo complemento verbal, é um objeto, seja direto, indireto. Vamos trabalhar isso no futuro. Num bate-papo entre você e mim, eu falo assim, rapaz, sabe o Fábio? Gente fina pra caramba. Aquele, meu irmão, de vez em quando dá uns moles, né? Ele atrasa, mas é gente fina. Um cara aí que trabalhou aí com a gente, por aí, mas ele, o cara é 10, E aí? Mas hoje, ele chegou ou não chegou? Chegou, rapaz. Mas também é o seguinte, o cara quando chega, o mundo muda. É 1000. Então, veja, se ele chegou, a mensagem é completa. Se a mensagem é completa, este verbo aqui, é o tal do intransitivo. E toda vez que você tiver um verbo intransitivo ligado ao pronome ser, esse pronome ser, ele vai indeterminar o sujeito da oração. Alexandre, eu entendi, gostei do Fábio, só não entendi que é intransitivo. Calma,
Calma que a gente vai ver no futuro. É isso que eu pedi a você, tem que ter calma. A mesma coisa, quem necessita, sempre necessita de. Eu necessito de alguma coisa. Então agora é um verbo que pede um objeto que necessariamente é encabeçado por preposição. Aí esse verbo é o tal do verbo transitivo indireto. Vamos trabalhar mais um cadinho na frente. E toda vez que você encontrar um verbo transitivo indireto mais um pronome ser, ele também vai indeterminar o sujeito da oração. Assim como ser, estar, ficar, parecer, permanecer, que são os famosos verbos de ligação. Alexandre, vamos dar uma olhadinha nesses verbos de ligação também? Sim, calma, subindo degraus. Neste momento, você só observa. Toda vez que você encontrar verbo de ligação, mais o pronome ser, ele também vai ser indeterminador, logo vai indeterminar o sujeito da oração. Então aqui, nas três orações, o sujeito das três, o sujeito é indeterminado. Vou repetir, ele foi indeterminado pelo pronome ser, que neste caso é o indeterminador. Ok? Então tá. Aí é aquele momento do exercício para ver se você entendeu direitinho tudo que o tio lhe disse. Vamos lá, vamos para o exercício. Vamos juntos. Deixa eu ver, botar minha canetinha. Ó, questão número 1. A respeito de aspectos linguísticos e semântica, melhores semânticos do texto tal, julgue o item a seguir. O sujeito da forma verbal cometeram, na linha 29, nós vamos lá, é indeterminado. Vamos ver. Implicar a condenação e tem de ser acompanhada por indícios, anexos e presunções. Beleza. Ok. Por indícios, anexos e presunções. Pois já houve, agora meu aluno concentra, já houve acusados que se declararam culpados de crimes que eles não cometeram. Quem não cometeu foram os acusados. Então repare que neste contexto dá para eu chegar a quem não cometeu o crime. Então o sujeito desta oração não é indeterminado, porque no contexto dá para eu chegar a quem não cometeu. Se dá para eu chegar a quem não cometeu, o sujeito deste verbo é aquele sujeito oculto, subentendido, desinencial, elíptico, contextualizado, no caso, eles. Eles quem? Os acusados. Se ele fala que aqui é indeterminado, o comentário é errado. Tá vendo como é que isso é bonito? Isso é lindo? Acompanhe. Questão número 2. O inacabado templo católico transcende a religião. Considerando o contexto da frase acima, como ela ficaria caso o sujeito fosse templos católicos? Michuruca. Ele está pegando o sujeito, repare, e está colocando aí no plural. Aí tudo vai acompanhar. Então, ó, em vez de templo católico, se fossem templos católicos, os inacabados templos católicos transcendem a religião. Se os inacabados templos católicos transcendem a religião, a resposta, nem precisa olhar o resto, é a letra A de Alexandre. Questão número 3. Ainda considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto tal, julgue certo ou errado o item que se segue. No período, sobe uma classe e dentro dela elevam-se muitos aspirantes a essa camada. Os termos uma classe e muitos aspirantes a essa camada exercem função de sujeito nas orações em que se insere. Repare, meu aluno, faça aquela perguntinha. Quem é que sobe? Quem sobe é uma classe. Então, uma classe é o sujeito do verbo subir.
Fabão, me coloca aí na frente do danado. Meu aluno, cuidado quando a frase começar com verbo, hein? Porque nunca ninguém lhe disse que o sujeito de uma oração vai aparecer antes do verbo. Pode ser que ele venha depois do verbo. E normalmente quando ele vem depois do verbo, você dá mole. Por quê? Porque você acaba não fazendo concordância verbal. Quantas vezes eu já ouvi, Alexandre, agora eu estou bem, começou as férias lá na faculdade, então tá estudando mesmo? Ou tá de brincadeira, tá comendo merenda? Começou as férias? Não começou as férias, começaram. É só o sujeito que está depois do verbo. Cuidado com frases que comecem com verbos. Normalmente você dá mole. Você dava. Vambora, volte comigo. Botou lá, Fabão. E dentro dela, elevam-se muitos aspirantes a essa camada. Faz a pergunta, quem é que se eleva? Quem se eleva são muitos aspirantes a essa camada. Então aqui, os dois termos destacados realmente são os sujeitos, sujeito de cada oração. Por isso o comentário tá certão. Vamos para a próxima. Acerca de aspectos linguísticos do texto precedente e das ideias nele contidas, julgue o item a seguir. O sujeito da oração iniciada por destaca-se é indeterminado, portanto não está expresso. Vamos ler. Defesa da concorrência e defesa comercial são instrumentos à disposição dos estados para lidar com distintos cenários que afetam a economia. Agora concentra. Destaca-se como a principal diferença, repare, o efeito. Ou seja, o efeito, ele é destacado como a principal diferença. Se o efeito é destacado, se destaca o efeito, o sujeito do verbo destacar é o efeito. Então não é indeterminado. Se indeterminado não é, comentário errado está. Percebeu? Cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Questão número 5. O substantivo funciona como núcleo do sintagma em que ocorre. Sim, sintagma aqui é da função, né? Sujeito, objeto, depende. Esse sintagma pode ser nominal e, quando não preposicionado, desempenhar a função de sujeito, por exemplo, entre outras funções. Maria Helena de Moura Neves. No trecho do 4º parágrafo, foi com as tropas romanas que o latim chegou à face sul do continente europeu, o termo que exemplifica a definição, sendo um substantivo como, repare, núcleo do sujeito da oração. Vamos voltar. Foi com as tropas romanas que o latim chegou. Olha o verbo aqui, ó. Olha o verbo aqui, ó. Faça a pergunta ao verbo. O que chegou à face sul do continente europeu? O que chegou foi o latim. Então, quem exerce aqui esse papel de núcleo do sujeito do verbo chegar é latim. É por isso que a resposta é letra D. É D de Damasco. Então, agora me colocou grandão. Repare, estou esperando você no próximo. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.